Fala aí, pessoal do primeiro ano, beleza? Vamos continuar com os nossos estudos em matemática. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem o material, a apostila, para seguir na página 39 de matemática. Esse é são os módulos 4 e 5. Módulo 4, primeira parte, a gente já falou sobre produto cartesiano na aula passada, fizemos exercício. Agora é a hora da gente estudar o conceito de relação binária, que tem muito a ver com o conceito de produto cartesiano. Inclusive aqui o símbolo de produto cartesiano está aqui, dizendo o seguinte, que toda relação binária vai ser pertencente, vai estar contida, melhor dizendo, num produto cartesiano, já que o produto cartesiano faz uma varredura de todos os pares possíveis que você vai fazer com dois conjuntos. Só que é o seguinte, no produto cartesiano, esses pares são feitos de forma a realmente pegar todas as possibilidades. Na relação binária, as possibilidades não serão todas, e sim, na verdade, guiadas pelo que a gente chama de lei de definição ou lei de formação. A lei de formação vai pegar dentro do produto cartesiano pares ordenados específicos a partir de uma lei que você vai poder definir os valores que são correspondentes. No caso, seria muito mais fácil explicar isso através de um exercício. Bora fazer? Bom, o mais importante é você prestar atenção que você vai sempre relacionar dois conjuntos. Aqui eu tenho conjunto A e conjunto B, seus elementos. No caso, os exercícios na página 43, a partir do exercício número 1, propõe algumas situações envolvendo duas relações binárias. Relação que ele chamou de R e relação que ele chamou de S. Ponto importante, a relação binária, ela sempre vai estar com esse tipo de inscrição, dá só uma olhada, que representa o seguinte, a gente está procurando pares de x pertencente a A e y pertencente a B, mas que esses pares têm que respeitar essa ideia, ou seja, substituindo o valor de x que está no conjunto A, são esses valores possíveis para x, eu vou achar o correspondente em B. Bora fazer? Olha só, colocando 0 no lugar do x, o y vai dar 1, e aí eu formo o par 0 e 1, o par está aqui. Colocando 1 no lugar do x, vai dar 3, aí eu vou formar o par 1 e 3, o par está aqui. Colocando 2 para x, vou formar o par 2 e 5. Nesse caso, o ponto está aqui. Agora, dá só uma olhada, 3 colocando no lugar do x vai dar 7. Repara que no conjunto B, onde eu tenho que buscar o valor do valor do y, não tem o valor 7. Portanto, o par ordenado 3 e 7 não faz parte da minha relação. A relação R ficou aqui. Agora, em relação à relação S, dá só uma olhada que y igual a x mais 1 é a nossa lei de definição. Se você colocar 0 no lugar do x, o valor do y correspondente dá 1, aí o par fica 0 e 1. Se você colocar 1 no lugar do x, o par fica 1 e 2. Se você colocar 2 no lugar do x, fica 2 e 3. Se você colocar 3 no lugar do x, fica 3 e 4. Então, assim ficam definidas as relações binárias R e S a partir principalmente da lei de formação. Importante dizer, são só dois exemplos aleatórios. Esses dois exemplos o exercício escolheu dar. No caso, você vai sempre defender de qual é a relação que ele está dando aqui em forma de expressão de lei de formação, certo? Bom, pessoal, daí é o seguinte, como o produto cartesiano, toda relação binária também tem como ser representada de mais de uma forma. A gente acabou de analisar o exercício número 1, que representa a relação binária, as relações binárias R e S, pelos seus elementos. Acontece que no diagrama de flechas a gente consegue fazer isso também, basta, e inclusive, lembrando que para o nosso próximo item, que é analisar se a relação binária pode ser chamada de função ou não, o diagrama de flechas vai ser a parte que mais vai interessar para a gente. E fazer esse diagrama de flechas baseado naqueles pares que você acabou construindo é importante. Agora é o seguinte, só voltando aqui um pouco, as relações binárias guiadas por leis de definição, se você quiser até organizar melhor os valores em forma de tabela e tal, é só uma sugestão para vocês fazerem. Agora, a relação R aqui agora, você pode voltar no número 1, você vai ver que são os pares
0 e 1, ou seja, o 0 do A ligado no 1 do B, vai ser o par 1 e 3, e vai ser o par 2 e 5. Essa representação quer dizer exatamente a mesma coisa que essa. Já a relação binária S vai ter os seguintes pares, 0 e 1, pode voltar lá para vocês verem, o par 1 e 2, o par 2 e 3 e o par 3 e 4. Repetindo, esse tipo de representação vai ser importantíssimo para a gente poder analisar se a relação R pode ser chamada de função ou não, ok? Então, olha só, relações pelos seus elementos, relação ou relações binárias pelo diagrama de flecha. Na verdade, cada par desse aqui representa uma setinha dessa e, por sua vez, podem representar pontos também. Dá só uma olhada. Bom, então, como eu disse, pode representar pontos. Então, a gente tem aqui eixo X representando o conjunto A, eixo Y representando o conjunto B. Os valores 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Só você voltar lá no número 1, na página 43, que você vai ver que os elementos dos conjuntos A e B, respectivamente, estão aí no gráfico. Relação R é formada pelos pares 0 e 1. 0 e 1 é um ponto bem aqui. 1 e 3. 1 e 3. E 2 e 5. Relação binária R, representada em forma de gráfico. A gente representou os elementos, os pares, a gente representou em forma de diagrama e agora em forma de gráfico. Com a relação S é a mesma coisa, o que vai diferenciar, na verdade, são os pontos. Então, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Olha só. Então, enfim, uma relação binária pode ser representada de 3 formas, beleza? Dando sequência, pessoal, o número 4 faz uma pergunta que é das mais importantes que você vai encontrar, pelo menos nessa introdução ao conceito de função, que é a gente definir se a relação binária pode ser chamada de função ou não. Obviamente, a gente vai falar muito mais disso nos próximos capítulos, mas, a princípio, vocês têm que entender o seguinte: a relação binária, para ser chamada de função, não pode acontecer isso aqui, ó. O conjunto de onde as setas partem, e aqui, na verdade, pessoal, eu só copiei de novo aqui o diagrama de flechas lá da relação R, que a gente fez anteriormente. Agora, você repara o seguinte, lembra que para x igual a 3 o y tinha dado 7, não tem 7 no conjunto B? Quer dizer, a gente não pode chamar a função R de função, tá aqui a resposta? Não pode, porque tem x aqui no A que não se relaciona no B. Ou seja, já guarda essa característica. Para uma relação R ser chamada de função, ou para qualquer relação binária ser chamada de função, você vai ter que perceber que qualquer elemento do A tem que ter uma relação lá no conjunto B. Agora, sim, tem outras características para a gente analisar, mas essa é a mais importante. Vamos lá. Não pode sobrar elemento aqui sem ligar lá no conjunto B. Correto? Agora dá só uma olhada em relação ao número 5, que ele faz a mesma pergunta, só que relativa à função S, né? A relação binária S. A relação S é uma função. Aí, nesse caso, eu reproduzi a função aqui, pessoal, a relação em forma de diagrama de flechas, com seus pontos, né? 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Repara que agora, ó, deu ok. Aqui todos do conjunto A têm relação lá no conjunto B. Então, sim, é a função. Em caso afirmativo, determine o domínio contra domínio em imagem. Vamos lá, ó. Domínio, pessoal, é de onde as setinhas saem. É o nosso conjunto A. Contradomínio é o conjunto que vai receber as setas. Conjunto B. Imagem são realmente os valores do contradomínio que receberam seta. Repara que o 5 não faz parte da imagem porque ele não recebe uma seta. Ok? Bom, um outro conceito básico é o conceito de valor numérico da função, que na verdade consiste
em simplesmente você analisar qual vai ser a função e dar um valor específico para o x e achar o correspondente para y. Aqui fala o seguinte, a função em que cada número real associa a soma do seu quadrado ao seu triplo, quer dizer, você vai pegar um número e levar ao quadrado, pegar o mesmo número e multiplicar por 3, e no final das contas você vai ver o resultado dessa soma. Na verdade, pessoal, somar o quadrado de um número com o seu triplo é uma expressão desse tipo, x ao quadrado mais 3x. E quando eu falo f de 2, é para você colocar 2 no lugar do x. Veja bem, 2 ao quadrado, 3 vezes 2, somou os resultados, dá 10. Falar que f de 2 é igual a 10 significa que o 2 pode ligar no 10, formando o par 2 e 10. 2 para x, 10 para y. A mesma função, colocando 3 no lugar do x, gera 18. Colocando 4 no lugar do x, gera 28. E aqui só, no final, ele pede só em função do x mesmo, que é o que a gente chama de lei de formação. Beleza? Então, assim, esse módulo, ou esses módulos, o 4 e o 5, eles repercutem muito lá nos próximos, entendeu? Então, assim, se for possível, volta o vídeo, veja novamente para você poder assimilar bem os conteúdos, beleza? Até a próxima.